Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro. Estamos lendo aqui Tiago, capítulo 1, versículo 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Esse verbo empreender, que a gente hoje em dia fala muito de empreendimentos, mas também uma sociedade capitalista, né? Pensa muito em sucessos e tem muitas receitas de sucesso, muitas. E as pessoas às vezes buscam no misticismo alguma coisa que lhe assegure ou que lhe aponte essa ventura, esse sucesso. E às vezes buscam estratégias na neurolinguística, na autoajuda, na, nas auto-performances, naquilo que ela pode fazer para se tornar competente, competitiva, para se tornar um produto, para vender bem o seu nome, a sua imagem, a sua pessoa. E as pessoas estão aí nessa corrida, né? E eu estou falando isso aqui, o assunto não é esse. O assunto é como praticar bem a palavra de Deus, porque Tiago está falando das coisas que são, que nos atrapalham, digamos assim. As coisas, é mais do que atrapalhar, eu fui muito suave. As coisas que nos escravizam, né? Porque o pecado escraviza. Então ele traz aqui uma lista, o verso 20, não é grande, ele diz que a ira do ser humano é um problema, não é capaz de produzir justiça de Deus. Aí ele diz, livrando-vos de todo tipo de impureza, então ele falou de ira humana, impureza moral e aparência de maldade, ou aparência do mal, né? Aí ele exorta, mas ao invés de entrar por esse caminho, receba humildemente a palavra de Deus que em vocês foram implantadas. Seja praticante. Então aqui é como viver a palavra de Deus. Sair daquele lugar de ouvir, de admirar, de achar coerente, de perceber alguma lógica. Ah, para mim faz sentido. Mas é mais do que essas percepções, é colocar em prática. Então, do que o texto está falando aqui? De obediência, né? E tem que ser uma obediência voluntária, uma obediência da qual a gente, ainda que se esforce, porque isso é um caráter da conversão, né? Uma característica da conversão, ainda que haja algum tipo de esforço, a gente quer obedecer. A gente, a gente faz de tudo para se desviar do mal, como o Tiago está falando aqui. Para quê? Para que a palavra ouvida seja a nossa prática. Aí ele vai trazendo outras coisas. Ele diz: sede praticantes da palavra, não simplesmente ouvintes. Então tem essa categoria, o praticante e o simplesmente ouvinte. Iludindo a vós mesmos. O fato de ouvirmos a palavra de Deus e acharmos que ela está ok, pode ser um auto-engano, né? Porque se eu não migrar do lugar de ouvinte para o praticante, vai ser auto-engano. Porque eu estou afeiçoado com as verdades, eu estou enamorado das verdades, mas eu não as pratico por alguma razão, né? Me falta a ponte, atravessar a ponte da obediência, né? Da prática da palavra de Deus. Ele diz mais: porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo sai.
e logo esquece da sua aparência. Ou seja, ele enxerga, ele tem uma percepção, mas aquela percepção de quando ele deixa de ouvir a palavra de Deus, assim como uma pessoa na frente do espelho está se vendo, mas quando sai, aquela imagem não está mais ali. E logo os detalhes, a imagem que viu, a percepção que teve, se esvai, se acaba, né? Mas ele diz, porém, aí chega no verso que marcamos aqui. A pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, né? E Osmar, o que é isso? É obediência voluntária. Lei da liberdade é obedecer à palavra de Deus. Com qual objetivo? Obediência à palavra de Deus é o que proporciona a felicidade, né? O tal sucesso que eu falei aqui na introdução. Ela é feliz em tudo que empreende, né? Assim como o Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? Tudo quanto fizer prosperará. Tiago está falando aqui da mesma coisa, né? Então, lá está falando de meditação, aqui está falando de praticar a palavra de Deus. E vai desfrutar do benefício aqui nesse contexto, de praticar. Tem benefício, tem retornos espirituais, né? Eu estou aqui com a recordação de uma diferença que acho que é importante, né? Porque as pessoas falam de sucesso, isso parece uma maçã envenenada, que alguns crentes vão querendo sucesso na vida. E aí vai para a coisa da artimanha, do esquema, dos trampolins possíveis. Como é que eu faço para chegar em tal lugar? A Bíblia está dizendo que para ter sucesso tem que praticar a palavra de Deus de forma lei da liberdade, ou seja, de forma uma obediência voluntária, né? Uma obediência que a gente busca ter de forma voluntária. A gente não vive tem que fazer como quem está debaixo da lei, mas a gente faz porque a graça nos alcançou e a gente apenas tem que concordar com o que é correto da palavra de Deus e praticar. Assim honramos a palavra de Deus, por isso que Jesus disse: aquele que me ama guardará ou obedecerá os meus mandamentos. Então é um movimento voluntário, é um movimento por amor, porque a gente ama o Senhor e a gente quer obedecer o que o nosso Senhor disse. Não tem aquela característica do tem que da lei, que era um ciclo vicioso cheio de frustração. Tem que fazer, mas vivia a frustração de não conseguir fazer, né? Mas na lei da liberdade não tem o tem que fazer, mas tem o Espírito Santo que já trocou o nosso coração para um coração sensível, para um coração que pode, que consegue obedecer, e isso pela misericórdia de Deus, né? E dessa forma a gente entra num outro ciclo, né? Eu desejo obedecer ao Senhor porque eu amo o Senhor. Essa é a lei da liberdade. E fica aqui uma denúncia para eu terminar, que as pessoas têm muita coisa, inclusive no Evangelho, que se parece mais com o fenômeno do mundo que eles chamam de lei da linearidade. Difícil de falar. Linear, né? Linearidade. Quando as pessoas falam de que se você. A lei é a seguinte: você declara que existe um ponto A, né? Que leva ao ponto B que você quer. Então, como é que se dá isso? Então, tem muito estudo, tem muita pregação com baseado nessa lei. Então, se você procurar, mas as coisas vêm elegantes, né?
procurar um modelo bíblico de liderança, né, baseado na vida do Neemias, e você seguir passo a passo. Então você sai do ponto A, você vai ter uma liderança tremenda, né? Ah, ou então o casamento de sei lá de quem, a partir deste exemplo de casamento, se eu seguir aqueles passos, eu chego em outro lugar, né? Mas as pessoas que vão nesta lógica de esquema, nessa lógica de receita de bolo, siga os passos, né? Tanto de farinha, tanto de açúcar, tantos ovos, né? Faça assim que você chega lá, né? Essas receitas, isso é linearidade, né? Isso é, isso não é o que o Tiago está ensinando aqui. O Tiago está ensinando praticar a palavra de Deus. Porque qual é o problema aqui dessa lei do mundo? De partir de um ponto e chegar em outro. Porque eu vou escolher o ponto que eu quero partir. Porque eu tenho a cobiça, eu tenho o interesse de chegar no segundo ponto. Então eu escolho. Eu quero ter aquele sucesso, eu quero ter aquela alegria, então eu parto desse ponto para chegar naquele. Ok, eu manobro uma situação. Quem age assim, pensa que Deus é ídolo. Então, não é isso que a Bíblia ensina. Isso só vai gerar frustrações, porque isso é mandingoso, sabe? É, isso é tipo feiticinho, é coisinha, sabe? E, e não é isso. A gente não pode ter esses interesses secundários. Ah, eu quero ter este sucesso, então eu vou por este caminho, que é para mim um modelo, dentro ou fora da Bíblia, para chegar naquele lugar, né? Ora, não é assim, né? Não pode ser assim. Mas antes a gente obedece toda a palavra de Deus, e quem faz isso, diz aqui Tiago, será muito feliz em tudo que empreender. É a lei da liberdade, a obediência total, obediência voluntária. Deus te abençoe a compreender estas coisas. Vamos orar. Pai, rendo graças a Ti. Obrigado por Tua palavra que nos instrui, que nos dirige. Põe em nós, ó Senhor, um coração puro, um espírito reto para obedecer a Tua palavra, um coração disposto a obedecer toda a Tua palavra, para que sejamos, ó Senhor, obedientes, e eu sei que a consequência disso é segurança e felicidade. Abençoa meus irmãos, oro no nome de Jesus. Amém.